Bem-vindos aqui às nossas conversas no espaço de conversas. Que este canal, ao longo destes cerca de 5 anos, foi de forma muito variada e alternada, mudando, não diria o seu objeto social, porque ele continua a ser a academia, a ciência e a cultura, mas foi, de certa forma, mudando a sua designação. Começou por se chamar Sociedade Aberta, agora ficou apenas o meu nome, Professor Bangula, e vai mudando. Hoje estou aqui para fazer uma breve conversa sobre um tema sempre atual na nossa sociedade e nas sociedades contemporâneas em geral, que é o tema da criminalidade. A criminalidade é um fenómeno muito presente nas nossas sociedades, sobretudo devido aos graus cada vez mais crescentes e elevados de desigualdades sociais que propiciam, de facto, a prática de comportamentos desviantes caracterizados como crimes, não é? E hoje é muito frequente ouvirmos especialistas de todos os quadrantes da ciência desdobrarem-se num esforço de explicar e compreender as causas deste fenómeno que muito preocupa as sociedades, que é o crime, não é? Sabemos nós também, não só por causa da sua preponderância, né, que tem o direito é das ciências preponderantes nas ciências sociais, a sua predominância explicativa, mas o crime tem sido muito, vamos lá, juridicializado e judicializado, sendo que aquelas explicações mais socioantropológicas e culturais e políticas, têm sido, de certa forma, não diria descartadas ou irrelevadas, mas não têm assumido um lugar central nestes debates sobre o fenómeno da criminalidade. Em 1876, o sociólogo italiano Cesare Lombroso publicou um livro que veio mais tarde a se tornar famoso por causa das polêmicas que o livro trazia em si, no seu Le delinquente, não sei falar italiano, mas em português é O Homem Delinquente. Cesare, nessa obra, apresentava o seu entendimento e dizia ele próprio ter encontrado o segredo para explicar a criminalidade no atavismo. O atavismo de Cesare Lombroso, como é mais conhecido na verdade, era baseado em características morfológicas, físicas do corpo humano. Ele fazia associação entre a constituição do rosto, sobretudo, do corpo, das mãos, de determinados indivíduos com a sua propensão para a prática do crime. Eu vou confessar que, de facto, é um bocadinho difícil de se acreditar nesse tipo de teorias, mas que naquela altura foi muito vigorante, foi bastante aplaudida e depois, como era de esperar, entrou em desuso. Mas por volta de 1940, nos anos 40 mais ou menos, um outro cientista, Sheldon, criminalista havia também apresentado uma teoria em que já não fazia uma associação tão direta como Lombroso fez, mas Sheldon dizia que haviam 3 tipos de homens, ou seja, 3 tipos de morfologia física humana, que estes tipos morfológicos, Sheldon associava-os a determinados temperamentos. Ele falava do endomórfico, do mesomórfico e do ectomórfico. Portanto, esses 3 tipos, segundo Sheldon, estavam associados a uma maior predisposição à prática do crime. Ou seja, são teorias que ao longo dos anos serviram para promover o desenvolvimento científico, hoje completamente em desuso, são teorias que já não são usadas, contudo, serviram, como dizia, para a ciência progredir e para os nossos entendimentos sobre a criminalidade, de facto, poderem crescer. E hoje o crime
é essencialmente explicado por fatores sociais, não é? O crime é um fenómeno social e, como dizia Durkheim, o social explica-se pelo social. E mesmo do ponto de vista geral, foi esse Durkheim que trouxe, vamos lá dizer, a primeira explicação propriamente sociológica sobre o crime, ao considerar, por exemplo, uma questão também polêmica. Durkheim considerou que o crime tinha o seu lado benéfico, tinha a sua função social positiva, e dizer-se assim dessa forma pode, de certa medida, levantar celeumas, criar aqui asas para polêmicas. Como é que o crime pode julgar, exercer essa função positiva na sociedade? Mas se irmos mais adiante no pensamento de Durkheim, vamos compreender que o crime, enquanto um desvio social, ele não está apenas associado às normas, e aqui às normas da ordem jurídica, mas também está associado às normas da ordem social. E aqui Durkheim introduz o conceito de memória coletiva. Quando alguém infringe uma norma, esta pessoa não está apenas a infringir um código positivado por leis dos homens, mas está a infringir todo um sistema de valores, de entendimentos, de formas de ser, de estar, aquilo que chamamos na antropologia social, do ethos social. Esse ethos é infringido sempre que o membro de uma comunidade, um cidadão, viola uma norma. E neste sentido, a violação é antes a violação da consciência coletiva e só depois é a violação de um código. E é aqui que de facto faz sentido e compreendemos claramente o que é que Durkheim quer dizer com esta função positiva do crime. Porque ao violar a consciência coletiva, este membro entra em confronto com os valores que ele partilha, com os valores que ele aceita, que ele promove. E isto é fundamental, sobretudo, para reforçar os vínculos de pertença aos grupos. E você vai perguntar, mas como é que alguém que viola um código, viola uma norma do grupo ao que pertence, está a reforçar vínculos com o seu grupo? Bem, eu já me explico. Sempre que se viola, como disse há pouco, uma norma social, o indivíduo, na verdade, considerando que a consciência coletiva é mais do que a soma das consciências individuais, mas a consciência individual, ela será sempre uma expressão da consciência coletiva. Isso é que explica outros conceitos, como de hábitos, que veio a ser desenvolvido mais tarde pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, que de facto diz respeito a essa automação da praxis social, a automação do comportamento humano. Sempre que nós violamos uma norma, nós não estamos apenas a violar a norma, nós estamos a testar o sistema social, o sistema em que essas normas foram construídas e vigoram. Pense comigo, determinados comportamentos hoje aceitos na sociedade podem ter sido no passado recente ou mais longínquo reprovados, e eles passaram a ser aceitos depois que, por exemplo, houve um teste a essa norma, né? O uso da marijuana, por exemplo, em determinados estados nos Estados Unidos está descriminalizado, mas essa descriminalização ela ocorreu porque determinados membros dessas comunidades transgrediram a norma, violaram a norma. E sempre que há essa violação da norma, há uma reação do sistema. E aqui o conceito de autopoieses de Niklas Luhmann é importante para compreendermos isso. O sistema social, ele não só é frutífero, não só é capaz ele próprio de gerar normas, mas como ele tem uma espécie de, vamos lá dizer, imunologia, tem uma espécie de sistema imunológico, tem uma resposta automática natural para os problemas. Mas essa resposta automática natural, ela resulta de dois tipos de respostas: a acomodação e a repulsa. Então, sempre que há uma violação à norma, e aqui no caso concreto, o consumo da marijuana, a sociedade se levanta, se escandaliza, aquele opróbrio. Se já estiver criminalizado, as instituições de direito atuam prendendo esse indivíduo e seguindo com o processo criminal normal. Mas quando não está legalizada, ainda há aqui o repúdio da consciência coletiva, da consciência moral, que se levanta. E normalmente nesses casos, como dizia na lógica
de Niklas Luhmann, aqui um sistema que vai ou acolher ou repelir. Normalmente, quando a sociedade entende que aquele comportamento efetivamente não fere o que é estrutural, o que está cristalizado no seu dorsal social, a sociedade acomoda, ou seja, descriminaliza aquele comportamento. E, na verdade, a descriminalização é posterior, porque antes disto, a sociedade vai ao seu código moral, vai à sua consciência coletiva e retifica as representações, reformula os entendimentos, os sentidos atribuídos a esta prática, aqui no caso o consumo da marijuana. Só depois de a consciência coletiva ter retificado, reformulado o seu entendimento e os sentidos que atribui a um determinado comportamento social, é que passa para a segunda esfera, a esfera da positivação, nos normativos, que resulta na descriminalização desse comportamento. Portanto, quando Durkheim fala da função positiva do crime, ele está no essencial a nos sinalizar que a todo momento a consciência coletiva é testada pelos seus membros. E esse teste ocorre precisamente quando há uma violação. Nesse momento da violação, há uma reafirmação da consciência ou uma reformulação da consciência. Há a prática de aborto, há o consumo de marijuana. A sociedade vai fazer, não necessariamente pelas vias formais do referendo, da audição e da escutação popular, mas a sociedade tem, e aqui no conceito de autopoieses, a sociedade tem formas próprias de orientar esses caudais de tendências e de comportamentos a um ponto tal em que a sociedade vai ter de reafirmar aquele limite, ou seja, o consumo de marijuana é crime, portanto é o limite, ou não precisa ser criminalizado, então deixa de ser o limite. Portanto, este entendimento parece ser a compreensão mais sociológica, vamos assim considerar, da questão do crime. Portanto, o crime não é um fenômeno natural, não tem explicações naturais, e aqui é importante pensarmos o crime também nessa perspectiva étnica ou racial. Há uma racialização do crime em todas as sociedades. Nas sociedades europeias, mestiças, por exemplo, o Brasil é um país onde, de fato, há um grande viés étnico-rássico do crime. Aqui em Angola, nós não temos esse grande viés étnico-rássico do crime, porque, em grande medida, temos uma, não diria homogeneização racial, mas temos um mosaico cultural e rássico muito diversificado, o que torna difícil fazer qualquer tipo de explicação do comportamento criminal baseado na raça. Mas há aqui marcadamente uma forte tendência em explicarmos também o comportamento criminal ou criminoso na base dos nossos guetos sociais, ou seja, a ideia de que determinadas comunidades, pessoas que residem em determinados espaços geográficos, tendem a cometer mais crimes. É só vermos em Luanda, por exemplo, a ideia que se tem do Sambizanga, né, do Kazenga, onde supostamente são lugares onde se fabricam criminosos, etc. Todos esses estigmas, eles decorrem um bocadinho da experiência histórica, mas também de preconceitos que se constroem nas relações de poder. Para que esse vídeo não seja longo, eu termino aqui com esta conversa. Não tem objetivo algum de chegar a alguma conclusão, algum consenso, é apenas para, como disse, conversarmos. Então, se você esteve a nos ouvir até agora e gostou desses comentários, assim, muito soltos, um bocadinho sobre tudo, relacionado ao crime aqui, vou pedir-lhe, por favor, inscreva-se no canal, deixe um comentário, partilhe o vídeo. Isto ajuda muito ao trabalho que fazemos aqui. Então, nós voltamos a estar juntos numa próxima oportunidade.